Bom, gente, então, como eu falei, eu vou fazer uma breve explanação sobre o aplicativo, tá? Esse é um aplicativo que ele foi construído com esse intuito realmente de ser utilizado em revisões sistemáticas para a etapa de seleção dos artigos. Então, é aquela etapa de leitura de título e resumo e depois do artigo completo. E para poder facilitar também essa leitura de maneira independente, né? Que a gente lê, cada dois autores, né, lê o mesmo artigo, e havendo alguma discrepância entre o que o pesquisador 1 e o pesquisador 2 concluiu, se entra ou se não entra o artigo para revisão, um terceiro pode desempatar essa história. E a gente consegue fazer tudo isso por meio do aplicativo. Tá? Então, eu vou fazer uma breve explanação aqui para vocês sobre o aplicativo. E se vocês tiverem já dúvidas, perguntas, podem ir falando, tá bom? Para a gente já ir trocando essa ideia, ok? E aí, quando eu terminar de fazer essa apresentação, a gente pode ir para a prática. E aí, todo mundo entrar no Rayyan, fazer o seu cadastro, quem ainda não tiver, faz o cadastro, a gente já entra e faz uns testes aqui. Tá? Então, a gente faz o passo a passo do que eu vou falar agora, a gente faz no próprio Rayyan. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tá aparecendo aí tudo ok para vocês? Sim. Quando eu mudo de slide também? Sim. Tá bom. Ok, então vamos lá. Qualquer coisa vocês me chamem, porque agora eu estou vendo só minha tela, né? Então, o título que a gente deu para essa oficina de hoje, né, foi o título que o Rayyan está utilizando agora, que é o Rayyan Intelligent Systematic Review. Então, a gente vai trabalhar algumas noções básicas da utilização do Rayyan. Bom, existe publicado, né, um artigo que fala um pouco sobre como que ele foi construído e qual o propósito dele e os testes que eles fizeram para validar, né, a utilização desse aplicativo. Então, aqui está só o print do artigo, é bem interessante, que depois vocês deem uma lida, tá? Eu posso enviar para vocês, eu já tenho ele baixado. Mas aqui ele traz um pouquinho, vou falar um pouquinho das coisas que ele traz aqui nesse artigo, que foi com relação à construção, né, e o teste que eles fizeram de utilização desse aplicativo. Né? Na verdade, é um web app, né, que você consegue utilizar tanto como aplicativo do celular, como no formato de da internet mesmo, né, no computador. Então, ele foi desenvolvido para agilizar... Peraí que tem gente batendo na porta. Boa tarde, Ju. Estamos começando agora, viu? Então, vamos lá. Então, ele foi desenvolvido especificamente para agilizar essa triagem inicial de leitura de títulos e resumos, como eu já falei. Então, o objetivo dele realmente é esse, facilitar essa leitura de títulos e resumos. Então, ele usa um processo de semi-automação, né, com o objetivo claro de incorporar um nível de usabilidade e que seja compatível com um conjunto de habilidades e uma ampla variedade de potenciais usuários desse aplicativo. Davi Luiz, por favor. Né? Ele é amplamente intuitivo, então é muito fácil, a gente começa a mexer nele, a gente vai encontrando e descobre os caminhos, ele é bem tranquilo de utilizar, né? E é um aplicativo para rápida exploração e filtragem de pesquisas de estudos elegíveis para revisões sistemáticas. Então, é uma ferramenta que permite uma exploração e compartilhamentos rápidos e confiáveis dos resultados da pesquisa, mas sem ser tecnologicamente oneroso. Então, já começa de que a utilização dele é gratuita, né? Então, a gente não precisa pagar para utilizar, ele é um sistema gratuito, né? Então, o nosso custo é basicamente de energia e de aparelhos que a gente precisa ter, né, para utilizá-lo. Ele foi desenvolvido junto a um experiente autor de revisão sistemática da Cochrane, então, eles trabalharam junto com diversos coautores, né? Então, eles pegaram pessoas já experientes em revisões sistemáticas para desenvolver esse aplicativo,
né? E ele passou por diversos testes, né? Ele passou por um teste piloto, né, antes desse lançamento, e teve uma extensa avaliação, né, subsequente, através dos seus usuários. E vocês vão perceber que eu, inclusive, vou mostrar algumas coisas que são bem atuais nele, que ele continua se atualizando. Então, com o passar do tempo, com as pessoas utilizando, eles também recebem feedbacks e vão atualizando o sistema. O compartilhamento de experiências do usuário e uma resposta reflexiva dos desenvolvedores a uma lista de desejos de solicitações dos usuários permitiram que modificações e melhorias fossem feitas progressivamente e em tempo real, o que provou ser uma colaboração altamente produtiva e eficaz no desenvolvimento do Rayyan, e que continua até hoje, como eu disse, né? Quando eu fui fazer, né, entrar no programa, fazer uns prints para colocar aqui para vocês, eu já vi que tinha coisa nova, então já tem coisas bem atuais no aplicativo. Então, vamos começar pelo cadastro, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é o cadastro para poder utilizá-lo. E aí, se vocês colocarem lá no Google, né, só colocar Rayyan, já vai aparecer o linkzinho, que aí vocês vão entrar na página, e a primeira página é esta página aí, essa página aqui que vocês visualizam, né? E sem estar cadastrado, vocês vão vir aqui e vão clicar para o cadastro. Então, aqui, né? Quer dizer, para entrar. Aqui, se você já tem cadastro, só colocar os seus dados e entrar. Se você não tem, você clica aqui e então faz o cadastro. E aí são informações básicas que ele pede, né? Que é o e-mail, os seus dados, né? De primeiro nome, último nome, a organização que você faz parte, país e por que você está, né, querendo acessar. Você diz que não é um robô e manda ver, né? E aí, feito isso, vai entrar novamente para essa página de cá, onde você vai, então, colocar o e-mail e a senha e vai acessar, tá? Acessando, essa daqui é a página. Está passando um avião, deixa ele passar. Essa daqui é a página que vocês vão visualizar. No caso de vocês, quando vocês entrarem, não vai ter essa primeira abinha aqui, né? Não vai ter nenhuma, porque vocês ainda não cadastraram nenhuma revisão. Essa primeira abinha são as suas revisões, são as revisões que você cadastra como organizador da revisão. Essa segunda aba são revisões em que alguém cadastrou e lhe convidou para ser um dos pesquisadores da revisão, e aí aqui ficam as revisões que você está colaborando. E ainda tem essas outras duas abas, que são outras revisões, são revisões públicas que aparecem aqui, eu não sei muito bem como é que elas, qual é o critério para ela chegar aqui, mas se você clicar aqui, você vai ver outras revisões que o pessoal deixa aberto, ou aqui quando você trabalha só como tradutor, né, da revisão. Então, clicando aqui, vocês vão poder adicionar uma nova revisão, que foi isso que eu fiz para hoje, né? Então, eu cliquei aqui, coloquei oficina e você pode colocar uma observação sobre essa sua revisão aqui embaixo. No caso, eu botei só espaço para aprendizagem. Mas vocês poderiam, por exemplo, colocar aqui quais são os critérios de elegibilidade, quais são os critérios de inclusão e de exclusão, né? Para já ficar aqui registrado e de mais fácil acesso já na hora em que vocês forem fazer a leitura dos artigos. E aí, só apertar aqui, né, Create, e aí já vai criar essa nova aba de revisões. É obrigatório já ter a revisão em andamento ou pode fazer sem estar em andamento ainda, a revisão sistemática? Não, você pode fazer, se quiser fazer só para testar, como esse aí que eu fiz, né? Eu fiz só de teste, você pode criar, né? Mas o momento, vamos dizer assim, durante o caminhar de uma revisão sistemática, o momento que você vai acessar e fazer isso, seria ali depois que você já definiu todas as suas estratégias de busca e fez a sua busca nas bases de pesquisa. Então, você faz as suas buscas nas bases de pesquisa. Feita a busca, você baixa a busca que você fez, aí são esses aqui os formatos que ele aceita, você baixa de acordo com o formato que ele aceita nesse aplicativo, e aí aqui você vai, que é o que eu vou mostrar agora, você vai clicar aqui, né, e vai selecionar. Tá, aqui ele tem quais são os formatos, certo? Que ele aceita, por exemplo, o Bibliotex, no caso do PubMed, o XML. E aqui embaixo, ele tem os guias, que se você clicar, ele também mostra como você pode fazer. Por exemplo, eu cliquei nesse aqui do Mendeley, e aí ele abre isso aqui, ó, dizendo qual é o caminho que você deve fazer.
Vem aqui no File, porque de repente você pode já ter baixado tudo, a sua busca lá para o Mendeley, né? Que muita gente utiliza ele. Então, você pode trazer dele para cá. E aí você vem aqui, bota para exportar, ele dá aqui o passo a passo, né? E aí vai baixar um arquivo que você vai salvar no seu computador e do seu computador você passa para cá. E aí, ó, quando você clica aqui, né, que selecionar o artigo, vai abrir aquela caixinha que a gente já conhece, né? E aí você escolhe, por exemplo, eu escolhi esse aqui de uma busca feita no Embase, né? E botei para abrir. E aí ele vai passar por esse processo aqui até encher a barrinha, que ele vai baixando, completando a barrinha, vejam que já aparece aqui o nome do arquivo que eu coloquei, que foi o Embase. E foi nesse formato do RIS que eu coloquei. E aí eu coloquei aqui um exemplo, tá? Eu fui lá no PubMed, botei uma equação de busca, né? Aí ele me deu 729 resultados. Aí eu vim aqui, enviar para, coloquei como se eu fosse mandar para o Mendeley, né? Que aí ele me dá no formato que aceita no Rayyan. Eu escolhi que eu queria todos os resultados, então eu queria os 729 resultados. E apertei no Create. Aí ele começou a baixar, ele me avisa que está baixando, e aí depois aparece aqui embaixo o documento. E aí foi esse documento que eu fui inserir. Tá. E aí esse é o documento que eu insiro lá dentro do Rayyan. Na hora que a gente insere, né, que eu boto lá que a barrinha dá OK, aí ele vai abrir a página já da pesquisa. E essa aqui é a página em que estão os artigos. Ele exporta o título e o resumo dos artigos. Quando a gente for para o prático mesmo, eu vou mostrar para vocês, tá? Isso aqui eu já baixei. E aí aqui, ó, nessa abinha aqui, estão as equações que a gente tá, os resultados, melhor dizendo, das equações que eu trouxe lá do meu computador para cá. Então, essa primeira aqui é do Embase, e aqui eu fiz a busca do PubMed, que eu mostrei a vocês, eu coloquei aqui, e eu ainda fiz mais uma busca em outra base, que eu não me lembro mais nem qual foi, que eu coloquei aqui também. Mas foi assim, testando para colocar aqui para vocês, certo? Então, aparece aqui, nessas linhazinhas. E se eu quiser adicionar mais alguma, aí eu aperto aqui, ó, add new, tá? Adiciono uma nova. Quando eu clico aqui, vai de novo para aquela página que é essa daqui. E aí eu vou continuar, vou selecionar, novamente, colocar o artigo, e aí novamente vai abrir, novamente eu vou fazer isso, e novamente vai entrar o mais novo que eu fiz. Então, por isso que essa a gente vai fazer isso quando a gente já tiver feito, né, para otimizar o nosso serviço, é melhor fazer logo as buscas, baixar tudo isso, deixar numa pastinha lá, né, todos os documentos de cada uma das bases que você está pesquisando, e depois transferir tudo aí para o Rayyan. Ok até aqui, gente? Sim. Yes. Bom, então, continuando. Bom, aí eu vou mostrar algumas coisinhas que a gente tem nele. Por exemplo, aqui. Quando a gente baixa, né, esse daqui foi de... Ele aparece aqui, ó, esse aqui foi de outra, não foi dessa última que eu fiz, não, porque dessa última que eu fiz, eu tentei a todo custo vir duplicatas, mas não veio, só porque eu queria. Quando tem duplicatas, ele sinaliza com esse quadradozinho aqui, parecendo uma pedrinha de gelo. Né? Então, ele sinaliza que tem a duplicata, então esse artigo aqui veio em duplicata, e aparece aqui, quando a gente clica no artigo, ele aparece aqui embaixo, né? Como que eu falei que ia mostrar a vocês, mas aqui já dá para ver. Quando você clica, no caso que está clicado é esse aqui. Quando a gente clica no artigo, aparece aqui o título do artigo, o resumo, quem são os autores, qual a revista que está, qual foi o ano de publicação, um código de identificação e o linkzinho que vai dar acesso ao artigo publicado. E aqui, nesse caso, como ele é um artigo que veio em duplicata, ele aparece aqui, ó, resolver duplicata. E aí, eu clicando aqui, ele coloca um em cima do outro, vamos supor que veio 3 vezes. Ele coloca as 3 vezes essas mesmas informações de cada um. E aí, eu vou lá e verifico se realmente são duplicatas. Por quê? Às vezes acontece de ser... Isso acontece muito quando é análise, nem é artigo. Vem o análise, aí é o análise de um ano, aí do outro ano, o que muda é só o ano, o resto está basicamente igual as informações. Então, ele pensa que é o mesmo, mas não é o mesmo. E aí eu digo que não é. Mas se for, eu digo que é, e aí ele vai excluindo e resolvendo essas questões.
Gi, uma dúvida. Ele Pode falar. identifica, nesse caso, as duplicatas de cada um daqueles arquivos que a gente fez o upload, ou ele identifica a duplicata de todo mundo junto? Todo mundo junto. Ótimo. Inclusive, nesses dados aqui embaixo, deixa eu ver se esse tem. Não. Eu acho que esse não tem. Alguns deles, ele diz aqui de onde veio, se veio do PubMed, se veio da Embase, sabe? Mas esse aqui não está dizendo, não. Aqui, está Entendi. dizendo assim, ó, esse aqui, da Tá Cochrane. ali. Tá vendo? Então, esse aqui veio, Entendi. ele dá o nome dessa linhazinha aqui, que aí normalmente vem aqui de qual que é. Certo? Perfeito. Então, eu consigo, inclusive, identificar. Esse veio da Embase, esse veio do PubMed, ou às vezes vem da mesma base. Tem dois, tem da mesma base. Sim, Eu consigo sim. verificar isso. E aí eu vou excluindo e fica só um no final. Tá? Perfeito. Tá bom. Aí outras informações que a gente consegue ver aqui que eu acho interessante. Aqui, qual foi a data que você abriu. Então, se você faz, eu pelo menos quando eu fiz tudo no mesmo dia. Então, eu fui nas bases, fiz a minha busca, as minhas buscas, melhor dizendo, fui em todas as bases, fiz as buscas, baixei tudo e no mesmo dia coloquei tudo para o Ryan. Então, aqui eu tinha o registro de qual foi o dia que eu fiz as minhas buscas. Então, quando batia aquela dúvida, qual foi o dia da busca? Eu ia aqui, eu já sabia. Então, ele deixa aqui registrado qual foi o dia que você fez o upload, no caso, para o Ryan, né? Ele dá aqui, como eu disse, você clica no artigo, ele vai abrir aqui as informações, aí você vai ler, o que a gente precisa ler, não é título e resumo, né, para essa etapa. Então, ele vai me dar o título, vai me dar o resumo, e aí eu, após essa leitura, posso dizer se ele vai entrar ou se ele não vai entrar, né? Se vai ser incluído ou se não vai ser incluído. Mas eu também posso ler e ficar na dúvida, né? Ai, não sei se esse negócio entra ou não entra. Então, para eu não... Aí eu posso já clicar aqui no Maybe, só que aí, nesse caso, ele não dá como resolvido. O talvez você tem que resolver, tá? Antes de abrir, porque, sim, gente, isso aqui tudo, ele tá fechado. Nesse print, não, tá? Nesse print, ele já estava aberto, vocês podem ver aqui que tem a minha decisão e a decisão de Carol, enfim, já estava aberto. Mas quando ele está fechado, você não consegue ver a decisão dos outros, né? E você precisa decidir tudo, não ficar nenhum no Maybe, para que possa, então, abrir para confrontar os dados, tá? Então, seguindo, a gente tem aqui também essa etiqueta. Essa etiqueta aqui eu posso colocar... É o meu critério que eu vou escrever aqui, tá? Então, por exemplo, eu tinha 4 perguntas... Nessa busca que eu fiz, eu tinha 4 perguntas de pesquisa. Então, nessa etiqueta aqui, eu já identificava qual que era a pergunta de pesquisa que eu estava dizendo que ele era incluído para essa pergunta. Né? Aí eu criava uma etiqueta para cada uma das perguntas e aí eu já botava isso e sinalizava, porque depois fica mais fácil para eu localizar dentro do Ryan esses artigos. O que ficou de lição para mim da primeira vez que eu utilizei? De padronizar isso com a equipe. Por quê? Por exemplo, alguém colocava, vamos supor que para a questão 1 eu coloquei que ia ser Review Question 1. Então eu botava RQ1, né? RQ1. E aí, a outra pessoa que estava fazendo botava só questão 1. Então, ela criava outra etiqueta. E aí, com isso, a gente estava com inúmeras etiquetas diferentes. E aí, isso, ao invés de ajudar, atrapalhava. Então, é legal que você padronize com todo mundo quais são as etiquetas que vão utilizar, né? Para que não fiquem muitas etiquetas. Mas essa etiqueta aqui realmente é só uma sinalização de alguma coisa relacionada ao seu critério de inclusão ou exclusão, tá? Então, por exemplo... eu excluí porque eram grávidas e eu não queria grávidas. E aí eu poderia só já colocar aqui grávidas. E aí eu sabia, se eu por acaso quisesse saber quantos estudos que eu excluí que tinham grávidas, eu ia só lá na minha etiqueta de grávidas e eu via quantos estudos eu excluí por esse motivo, tá? Então, aqui é uma aba que eu estou dando uma informação a mais sobre o que eu estou fazendo. Porque o critério mesmo de exclusão, por que eu excluí, é aqui, tá? É nesse aqui, a razão. E aí ele já traz alguns motivos, como, por exemplo, população errada, intervenção errada, ele traz alguns já fixos, que eu, particularmente, preferi trabalhar com os que já estavam lá. Mas você pode também adicionar algum motivo que ainda não esteja aí registrado e que faça sentido para a sua pesquisa, tá? Então, você pode também adicionar aí na lista. E aqui aparece, como eu já citei, o nome de quem tomou a decisão, tá? Então, a gente decide incluir ou excluir e e o nome de quem tomou essa decisão. Porque quando a gente abre, né, quando tira o cegamento, você vai conseguir ver, por exemplo, aqui que eu disse que entrava
e Carol disse que entrava também, mas uma das duas aqui antes, porque esse aqui acho que foi depois que eu resolvi os problemas, uma das duas aqui antes disse que não entrava, e disse que não entrava porque a intervenção estaria errada, certo? Então, isso aqui fica todas essas informações aqui, facilitam, principalmente na hora que tem conflito, da gente entender qual está sendo o conflito entre os dois pesquisadores. Aqui está sinalizando, né, se está aberto ou não, né? Nesse caso está aberto, né? Não está havendo cegamento aqui. Não, desculpa, no caso aqui está fechado, né? Aqui está só com as minhas decisões. E como eu falei, aqui ele dá o link. Sim, aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, é um pontozinho que você pode já adicionar, vamos supor, que foi isso que eu fiz. Eu só adicionei os arquivos completos daqueles estudos que eu defini que eles iriam para a leitura completa. Então, os estudos que foram incluídos, que a gente decidiu que ia para a leitura completa, a gente clica aqui e faz o upload desse PDF para cá. Quando você faz o upload, aqui tem um link para você ter acesso, né, diretamente, facilita já o acesso ao artigo. Aí você faz o upload, e aqui, quando você faz o upload, ele aparece aqui, ó. Ele aparece aqui para você, é só clicar que ele vai abrir o arquivo e sinaliza aqui que esse artigo aqui, ele está com o documento inserido, tá? Então, esse aqui é o símbolozinho. E você já fez o upload. Aqui são novidades. Agora, eles colocaram também aqui uma abazinha que você pode adicionar algum comentário, alguma nota sobre aquele estudo que você queira fazer. Que às vezes a gente anotava no caderno, anotava não sei o que, às vezes não anotava e não sabia mais, enfim. E aí agora facilita que você pode fazer essa anotação aqui, você clica aí e adiciona. E aí quando o que você escrever nessa nota vai aparecer aqui embaixo. Aqui eu botei, por exemplo, testando a nota, tá? Então, o que você escrever sobre esse artigo, você pode botar aqui embaixo. Até, por exemplo, a gente utilizava muito a etiqueta duvidoso. Aí, aqui, agora, eu posso colocar por que eu acho que é duvidoso. E eu escrever aqui embaixo por que eu fiquei na dúvida. Peraí que alguém chegou. Boa tarde, Edson. Seja bem-vindo. Bom, então aqui eu posso escrever, botar alguma anotação sobre esse artigo que eu queira colocar. E aqui, junto a ele, vai aparecer esse símbolo indicando que existe alguma coisa, alguma nota aqui no final do artigo, certo? Ele sinaliza também ali em cima. E aqui, que eu achei bem interessante isso, também é novidade, vejam que essa abinha aqui é sobre as duplicatas, tá? Então, quando vamos lá, vamos supor que nós tivemos 300 artigos duplicados. Ele vai aparecer aqui, não resolvido, 300. Aí, na hora que você for resolvendo, ele vai dizendo aqui quantos resolveu, que ficou, quantos que saíram porque era duplicata ou não era duplicata, então ele vai dando aqui, né, mostrando os resultados quando você vai resolvendo essas questões de duplicata. E agora ele já mostra aqui quantos que eram exatamente iguais, e aí ele mesmo já faz essa exclusão. Então, ele mesmo já tira, o que é exatamente igual, ele já tira. Porque antes, quando aparecia duplicatas, que a gente... Deixa eu ver se naquele slide dava para ver isso. Vou voltar aqui. Poxa, não, peraí que eu já passei. Aqui. Não dá para ver, não. Antes, quando ele sinalizava assim, duplicar, porque era quando apertava para resolver a duplicata, ele dizia quantos % era igual um artigo do outro. Então, ele dá uma porcentagem de semelhança que eles tinham. Então, agora, quando é 100% igual, ele mesmo já está excluindo, tá? E aí é bom que diminui o nosso trabalho, né? Então, aqui, né, por isso que eu disse a vocês que eu não consegui achar duplicata, porque as duplicatas que tinham na busca que eu fiz para hoje, ele já disse que eram 100% iguais e aí já retirou, tá? Bom, e aí eu vou mostrar algumas coisinhas mais que aparecem aqui. Bom, fui eu usando a mão como se fosse... Viviane, eu posso fazer uma pergunta? Pode interromper? Deve, diga lá. Essa opção de fazer o upload do full texto, né, do texto completo em PDF, é só se na minha base de dados tiver esse texto completo disponível? Como é isso? Não.
assim, esse link, ele já ajuda você, porque ele vai direto para lá. E aí, se você tiver... vamos pensar que você não está acessando pela CAPES, né? Pelo CAPES que a gente acessa. E aí, se ele for de livre acesso, você vai baixar no seu computador e depois você faz o upload para cá. Ah, não, eu não tenho... Por esse link, eu não tive acesso. Então, eu fui acessar pelo CAPES, e aí eu fui lá, baixei, salvei na minha pasta, e depois eu vim aí e fiz o upload. Certo. Entendeu? Ok. Mas tem que passar pelo seu computador. Ele não vai direto para aí, não, tá? Você baixa e depois volta para cá. Bom, e aí, entre essas coisinhas que tem aqui do lado esquerdo da tela, a gente vai ter, por exemplo, essa nuvem de palavras, né? Ele traz essa nuvem de palavras chaves que aparecem nos artigos, e se você clicar na palavra, ele já vai lhe botar os artigos que têm essas palavras. São seus artigos que aparecem lá do lado. Então, são alguns tipos de filtros que ele oferece. Aqui, por exemplo, ele oferece aqui, ele traz algumas palavras chaves que já são utilizadas, principalmente em estudos de intervenções. Vocês percebem que ele é bem voltado para estudos de ensaios clínicos, né? Então, ele já traz aqui algumas palavras-chave, e aí você clicando aqui também, ele já vai apresentar esses artigos. Então, dessa busca que eu fiz, quase experimental, tem 81 artigos que citam quase experimental. Então, se eu clicar aqui, ele vai aparecer os 81 artigos lá. Agora, eu tenho que deixar só esse clicado, porque se eu clicar outra coisa, ele vai somando, tá? Então, ele vai apresentando aqui. E aqui embaixo são palavras de exclusão. Então, prevalência, systematic review, ele está considerando como critérios de exclusão. Ah, mas no meu caso, vai entrar revisões sistemáticas. Então, você pode excluir daqui, certo? Você pode vir aqui na lixeirinha e excluir, e pode adicionar aqui o systematic review, porque na sua revisão vai entrar revisões sistemáticas, certo? Então, você pode adaptar de acordo com a realidade da sua revisão sistemática. Quais são as palavras-chave? Lidiane, para que você utiliza isso daí? Eu, particularmente, era muito, assim, são coisas que eram bem rápidas de excluir. Por exemplo, no meu caso, revisões sistemáticas não iam entrar. Então, eu clicava aqui em revisões sistemáticas, já eram 97 artigos que eu levava, muitas vezes, poucos segundos para excluir. Porque ele abria, eu olhava, é uma revisão sistemática fora. É uma revisão sistemática fora. Então, eu agilizava o meu serviço, né? Então, você pode... eu vinha para cá, para estudos seccionais. A mesma coisa. E aí, mas tem que ter o cuidado, porque a palavra pode estar lá, por exemplo, prevalência. A palavra prevalência, muitas vezes, ela está escrita porque a pessoa colocou no resumo a palavra, mas não era um estudo só de prevalência, né? Então, você tem que ter esse cuidado e não excluir só porque o termo apareceu. Então, o que mais aqui? Sim, aqui já falou o que eu já disse, né? Que você pode adaptar de acordo com a sua pesquisa. E aí, como eu falei logo no início, você também pode utilizar no celular, você pode baixar o aplicativo no celular, e aí, para isso, você vai precisar baixar a sua pesquisa, então você faz, né, já botou lá todos os arquivos, tudo, e agora quer usar no celular, ele vai baixar todos os dados para o celular. Eu, particularmente, não gostei, principalmente porque era mais coisas para o meu celular, né, que já tem pouca coisa que a gente usa no celular, eu achei que ficava muito pesado. Então, eu usava algumas vezes no celular, mas eu não usava pelo aplicativo, eu utilizava o web mesmo, né? Eu utilizava pela web no meu celular, que também funciona perfeitamente bem. Então, eu não utilizei o aplicativo. Então, assim, aí tem essa vantagem, né, da questão de que você baixando o aplicativo, você pode utilizar de maneira offline. Então, você pode baixa lá todos os artigos que vieram, né? O título e resumo que veio para a sua pesquisa, e aí você consegue fazer essa leitura, seleção ou exclusão de maneira offline. E aí, quando você tiver online de novo, ele sincroniza com a pesquisa. Né? Então, os usuários baixam primeiro a revisão inteira, enquanto estão online, e depois trabalham nela, mesmo na ausência de uma conexão de rede. E depois de conectado, o aplicativo é sincronizado automaticamente. Tá? Então, isso é uma vantagem, quando você está com problema de conexão e quer trabalhar, né? Independente da internet. E aí eu trouxe aqui só alguns prints para vocês conhecerem a carinha dele, né, aqui baixando. Então, foi muita coisa, pelo menos o meu tinha muita pesquisa, então eu não achei uma boa experiência, né? Mas, de repente, com quem está com menos artigos, né? Então, aqui você tem acesso, isso aqui é o rostinho do que aparece no celular, tá?
Aí aqui, ó, do mesmo jeito, o que inclui, exclui, etiqueta, se você quiser botar, a razão da exclusão. Então, vem tudo bonitinho, dá para fazer pelo celular, tá? Eu realmente não optei por isso, porque eu achei que ficou muito pesado para o meu celular. E já estava cheio demais. Bom, e aqui tem a referência desse artigo que eu mostrei para vocês logo no início, né, que traz um pouquinho sobre isso. Bom, então vocês veem, é muito simples de utilizar, né? Ele é muito simples de utilizar, né? E facilita muito a vida da gente, né? Nessa busca, né? E aí a minha ideia agora era que a gente todo mundo fizesse aí o cadastro, da gente poder acessar, porque é mexendo que a gente vai descobrindo as dúvidas de verdade, né? De qual caminho seguir, como é que é na hora que está fechado, como é que é na hora que aparece. Tem uma coisa também bem legal que eu acho para quem está na organização da revisão, que você consegue saber se os seus pesquisadores estão trabalhando ou não, né? Então, você sabe quantas horas cada um já trabalhou na pesquisa, né? Ele registra os acessos e quanto tempo cada um utilizou lá de acesso. E isso também é legal, não só por questão de controle em si, mas também para você ter uma ideia melhor de quanto tempo é necessário para essa atividade, né? Porque, como eu disse, vão ter alguns títulos e resumos que a gente vai resolver em segundos. A gente vai abrir e vai resolver em segundos. Mas tem outros que a gente vai gastar um tempinho, porque você vai ler, vai ficar na dúvida, vai entrar, vai olhar de novo, aí vai marcar maybe, aí vai sair, aí depois você volta e vai ler de novo. Enfim, né? Tem alguns que dão um pouquinho mais de trabalho nesse processo de decisão. E aí, né, na dúvida, o que eu sempre digo, boto para dentro, né? Então, se a dúvida ficou mesmo com relação ao título resumo, você passa para leitura completa. E a gente também eu também utilizei ele para leitura completa, porque depois que a gente resolve todos, né, as discrepâncias lá e decidiu realmente quais os artigos que vão entrar, então vão ficar lá na abazinha de incluídos. E aí você tem lá toda a lista dos incluídos, né? E aí você pode novamente fazer a leitura e decidir se permanece incluído ou dessa vez você bota excluído. Aí você só faz trocar a sua decisão, tá? Quer dizer, e para isso a gente fecha novamente, né? Fecha novamente para que ninguém veja os resultados e a gente possa fazer isso de maneira independente. Perguntas até aqui? Eu tenho outra pergunta. Eu sou muito nova nisso tudo, né? Mas, assim, quando você está colaborando com alguém, trabalhando juntamente, né, com pessoa, porque você mostrou, assim, a possibilidade, primeiro, você faz tudo só para você e depois você pode compartilhar com a outra pessoa, né? Então, assim, porque, assim, por exemplo, no meu caso com o Sancho, certo? A gente vai pegar... Sim, se bem que a gente vai pegar bases de dados diferentes. Então, eu faço a minha separada, a Sancha faz a dela separada, e depois cada uma compartilha uma com a outra? Não recomendo, não. É melhor fazer uma só, todo mundo em uma só, porque aí você já tem tudo junto. Entendi. Porque entendeu? a gente vai deixar cego, não é isso? Porque a gente deixa cego até a hora de abrir a até outra, todo né? mundo Deixa fechado até a hora de abrir. Deixa fechado até a hora de abrir. Eu vou botar aqui para vocês verem. Peraí que eu vou abrir. Então, Sancha, aquela ideia de dividir as bases de dados não vai dar certo. Mas dá porque dá para ver qual é a base. Dá para ver qual é a base, exatamente. Dá para ver qual é a base. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar para vocês primeiro a minha pesquisa que teve só 5 pessoas no meio, gente, envolvido. Então, dá. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu abrir aqui. Peraí, deixa eu compartilhar para vocês verem eu abrindo. Cadê Jesus? Apresentar. Já está aparecendo aí, né, para vocês? Se vocês botarem só o Rayan, já vai aparecer isso aqui, tá? É porque já estava, como eu usei, já apareceu aqui. Então, vocês entram. Gente, é porque eu loguei agora, aí ele já abriu direto. Mas senão vai aparecer daquele jeito que eu falei, tá? Para botar o login e aí vocês entram. Aí, vejam só. Aqui, eu vou na minha, tá? Quando você clica aqui, ele lhe dá uma geral aqui sobre sua pesquisa, tá? Então, aqui tem excluídos 96,9%, maybe não ficou nada,
porque eu disse a vocês, enquanto a gente não decidir, maybe não é nada, né? Está em cima do muro, então tem que decidir se inclui ou se exclui. E 117 artigos foi o que eu incluí, que significava 2,9%. Esse aqui fui eu, como eu já comentei com a maioria de vocês, eu li todos os 4.000 e tantos artigos que teve nessa revisão, que eu não me lembro mais quantos foram. Eu li todos, então por isso que meu gráfico está completo. E eu dividi com as meninas do IC, que era Débora, Carol e Raquel. Então, cada uma leu um pedacinho, tá? Então, por isso que o gráfico delas está desse jeito. E aqui tem quantas sessões cada uma fez e quanto tempo cada uma gastou nas sessões. Tá? Então, ele me dá isso aqui também. Então, eu consigo ter essa ideia. Aí, aqui, eu abro ou fecho, né? Vou mostrar para vocês do jeito que está. Está aberto. Se eu perguntar uma coisa, Juliana, essas sessões que você diz, é cada vez que a pessoa abre, alguém abre lá para ler o artigo. Isso, cada vez que ela acessou e abriu para trabalhar. Tá. Então, e minha bateria vai acabar. Peraí, gente, deixa eu ligar aqui. Peraí. Aqui, ó, no caso, não tá só está aparecendo as minhas decisões, tá? Então, aqui tem os que eu incluí. Quando eu cliquei aqui, incluídos, ele me mostra 117, que é o número incluído. Então, aqui estão todos os que eu incluí, tá? Excluídos, se eu clicar nele, aparecer só os excluídos. Aqui está aquela questão das duplicatas, né? Não resolvidas, ou seja, todas eu resolvi, né, obviamente, e aí ele aparece quantas que eu apaguei, quantas não eram duplicatas, que no caso foram 36, e quantas foram resolvidas, que eram 26. Então, desse número total aqui de artigos, voltaram 26, ficaram realmente na pesquisa. Aqui são, deixa eu esticar para vocês verem. Aqui, ó, são as bases de pesquisa. A Science Direct a gente só conseguia de 100 em 100, por isso que tem várias aqui, certo? Então, eu fui numerando para poder identificar. Aí, aqui, essa daqui é a Web of Science, com esse nome diferente, a Embase e a Adolec. Adolec e Lilacs, porque eu botei junto, porque deu errado, e aí eu fiz de outra maneira para trazer para cá. Por que eu disse, Lúcia, que dá para dividir por base? Porque como a gente consegue identificar qual é a base aqui, você consegue dividir. Então, Sancha, eu vou ler da PubMed até o último da Science Direct. E Sancha vai ler da Eric até a Adolec, entendeu? E aí é só clicar aqui e vocês vão avaliando esses artigos. Pronto, se você clicar aqui assim, aí aqui vão aparecer todos os artigos, é o que vão aparecer aqui do lado, certo? Então, você consegue fazer essa divisão. Aí o que ela decidir vai ficar só para ela e depois a gente compartilha, né? Exatamente. Deixa eu ver o que mais. Aqui são as palavras-chave que eu já mostrei para vocês. Aqui, ó, gente, quando a gente clica, que eu disse a vocês, quando clica aqui, né, vai aparecer. Assim, gente, tem artigo que não vem resumo, tá vendo? Quando o artigo não veio resumo, por algum motivo não puxou, aí a gente tinha que ir atrás, né? Aí ia atrás, entrava na base, enfim. Catar o resumo desse artigo. Geide, deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, você mostrou aí como pegar do Mendeley. E aí, eu tenho que fazer aqueles ajustes do Mendeley antes, porque ele tem, às vezes tem umas falhinhas, né? Tem melhorado. Mas de registro, eu preciso botar o resumo, eu preciso colocar autores naquela caixinha que fica do lado do Mendeley. Às vezes ele não entra automaticamente o resumo, ele não reconhece. Entendi. Olha, é o seguinte, eu, na verdade, não gosto de puxar de lá para cá. Eu só fazia isso quando dava errado da base para cá. Que foi o que aconteceu com o da Adolec, eu acho, que eu tive esse problema. E aí eu passei para lá para depois trazer para cá. No geral, você, quando vai na base de pesquisa, você consegue já baixar no formato RIS, por exemplo, que é um dos formatos que é aceito aqui, né? E aí você salva aquele documentozinho e já manda para cá direto, sem precisar passar pelo Mendeley, entendeu? É bom que não tem essa curva, né?
Isso. Diminui o erro. E quando você vai baixar lá, em algumas bases, ele pergunta se quer que vá com resumo ou não. Aí vocês sempre coloquem o resumo, para ele vir para cá. Entendeu? Uhum. E aí, aqui as etiquetas que eu disse a vocês que a gente pode ir colocando, né? Por exemplo, apesar disso tudo, teve uns 3 artigos que eu encontrei que ainda eram duplicatas. Aí eu botei aqui, eu sinalizei que era duplicata. Passou, não sei porquê, mas passou. E era duplicata. Mas aí vejam só o que aconteceu. Eu ainda apaguei muitas, mas olha a quantidade de etiqueta que ficou. Muita etiqueta. Então, por isso que a gente tinha que padronizar qual que ia ser a etiqueta realmente que a gente iria utilizar, né? Porque senão não fazia sentido. Só ficava esse monte de etiqueta. Aqui é a nuvem de palavras, que eu disse que tem. Aqui, quando a gente adiciona o PDF, você pode dizer se é público ou privado, né? Eu fiquei na dúvida se o privado todo mundo iria ver ou se só seria eu, então eu coloquei logo tudo como público. Só foram essas 2 primeiras que eu botei como privado. Aqui ele diz o resumo, se está em inglês, em francês, em português, em que tem resumo. Aguarde um pouco, tá? O que tem? A principal língua do artigo ele também traz, porque senão vai atrapalhar aqui. O que mais? O tipo de publicação ele também traz aqui. A revista, pelo nome dos autores, ele também traz. E o ano, tá? Então, são alguns filtros que ele coloca aqui do lado esquerdo que podem ser utilizados. Deixa eu voltar. Para voltar, é só vir aqui, ó, e botar a minha conta, que ele volta. Volta mais tarde, volta para cá. Aí, deixa eu abrir agora. Ó, ele pergunta se eu quero mesmo tirar o segmento. Eu digo que sim. Volto para apresentar. Aí, agora, ó, ele apresenta aqui, que foi... Nesse caso aqui, fomos 3 que lemos o artigo. Tá? Provavelmente deu algum conflito e aí uma terceira pessoa também tomou decisão. Tá? Então, agora ele apresenta as decisões. Se a gente está no meio do processo, como é que iria aparecer aqui? Iria aparecer aqui incluído, excluído e os conflitos. Ainda tem um conflito aqui. Ó, no conflito aparece assim, porque um disse que sim e o outro disse que não. Tá? E aí ele aparece como conflito e aí tem que entrar uma terceira pessoa e excluir. E nesse caso aqui, esse foi um dos artigos que eu encontrei que eram duplicatas. Então, ele saiu no final da história. Era uma duplicata. Tá? Deixa eu botar no outro que eu botei para a gente trabalhar hoje. Pronto, deixa eu botar aqui. Aqui, você pode agora convidar pessoas para participar, né? Peraí, antes de eu mostrar isso, deixa eu mostrar esse outro aqui. Por que não está aparecendo? Porque faz tempo que eu não entro, ele não está dando. Mas aqui, as pesquisas que você está colaborando, ela iria aparecer aqui. Aí eu clicaria. Apareceu. Eu clicaria, ó. Então já aparece aqui outras pesquisas que eu estou participando, que eu acho que esse aqui foi de uma oficina também. Foi, de uma oficina com o Daniel. Tá? Aqui não tem nada. E aqui são aquelas que eu tenho, vocês são públicas, que eu não sei porquê nem como que elas aparecem aqui. Tá? Então não utilizo elas. Aí aqui eu posso convidar, então, outras pessoas a participar. Aí eu venho aqui, digo o que ela vai ser, ó, se é só para ela ver, ou se ela é colaborador, se é para... Bota aqui o e-mail e mando uma mensagenzinha para ela explicando que eu estou convidando ela para participar da pesquisa e boto em enviar. Tá? Vocês querem... Vamos fazer o seguinte, façam aí o cadastro de vocês e me mandem o e-mail para eu inserir, aí a gente consegue ir mexendo.